Olá, meus queridos, a paz do Senhor, a paz de Cristo. Quinta parte. Eu falei quarta parte lá, porque eu estava meio perdido aí no pensamento. Mas é quinta parte, ok? Quinta parte. Devemos guardar o sábado ou não? O que vocês estão achando aí? Sábado da lei lá, né? Foi dado por Moisés. Vamos seguindo aqui, ó. Capítulo 4 de Gálatas. Vamos seguir aí, sem delonga. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que ele é senhor de tudo, mas está sob tutores, curadores, até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, a plenitude do tempo, que é Cristo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Olha aí, lei. Nasceu na lei. Por isso que eu falo. Para resgatar os que estavam na lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. 6. E porque sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho, que chama, que clama, Abba Pai. De sorte que já não é escravo, porém filho. Se você é filho, também herdeiro por Deus. Verso 8. Outrora, porém, não conhecendo a Deus, vocês serviam a deuses, que por natureza não são. Mas agora que Deus conhece vocês, antes sendo conhecidos por Deus, como estáis voltado outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo querem ainda escravizar-vos? Olha aí que pergunta interessante. Se você está perfeito, você recebeu a Cristo, está andando bonitinho, junto com Jesus, por que você quer se escravizar de novo? Em que será que Paulo está falando aqui? Em qual ponto que ele está se referindo? Vamos continuar a leitura. Verso 12. Espera aí, deixa eu ver que eu me perdi aqui. Verso 10. Verso 10, olha que interessante. Guardai dias, meses, tempos e anos. Receio de vocês que eu tenha trabalhado em vão para convosco. Guardar dias, será que será o dia de sábado que ele está falando? Guardar meses, no caso esperar o dia da festa, né? Vou ler de novo 10. Guardai dias, e meses, e tempos, e anos. Receio de vós que eu tenha trabalhado em vão para convosco. Será que eu perdi? Olha, o apóstolo Paulo falando. Será que tudo aquilo que eu falei, tudo que eu ensinei, tudo que eu deixei escrito foi em vão? Vocês querem guardar dia de novo? Vocês querem guardar o sábado de novo? Quer voltar para a lei? Verso 12. Sede qual eu sou, pois também eu sou convosco, como vocês. Irmãos, assim vos suplico, em nada me ofendestes. E vocês sabem que eu vos preguei o evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. E posto que a minha enfermidade física na carne vos foi uma tentação. Contudo, não me revelaste desprezo nem desgosto. Antes me recebestes como anjos de Deus, como o próprio Cristo Jesus, que é feito, pois, da vossa exultação. Pois vos dou testemunho de que, se possível for, teriam me dado arrancado os próprios olhos para me dar. Então aqui, só para esclarecer uma coisinha. Aquele espinho na carne que o apóstolo Paulo fala, que gente fala, inventa tanta coisa para espinho na carne, aqui ele já está falando. Lá em Efésios ele fala um pouquinho e em Hebreus também ele fala. O espinho na carne do apóstolo Paulo foi um problema na vista. Ele estava com dificuldade de enxergar. Então ele está falando aqui, ó, para os Gálatas. Eu sei que vocês teriam coragem, se fosse possível, de arrancar o próprio olho para me dar. Entende? Porque você sabe que quem enxerga, no caso o homem, que nem o apóstolo Paulo, que gostava de meditar nas escrituras, gostava de ler, de repente fica cego, ou ficar com dificuldade de enxergar, pensa bem que dificuldade. Então, um homem igual ele, nos nossos dias, se você perceber, aquele homem está ficando com problema de cegueira. Um homem desse não pode ficar cego. Vou arrancar o meu olho, vou dar para ele, né? Porque quando você conhece a Cristo, você se coloca no lugar do irmão, né? Você tem amor ao próximo, você quer ajudar o próximo. Entende isso? Beleza? Então, a enfermidade física, que ele orou 2 vezes, Deus diz, minha graça te basta, Paulo. Enfermidade física, problema na vista, ok? Eu sei que estão falando um monte de coisinha aí, mas não é não. Vamos lá. 16. Tornei-me, porventura, vosso inimigo?
por vos dizer a verdade? Os que vocês obsequiam não o fazem sinceramente, mas querem afastar-vos de mim, para que o vosso zelo seja a favor deles. É bom ser sempre zeloso pelo bem, e não apenas quando estou presente convosco. Meus filhos, por quem de novo sofre as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Pudera eu estar presente agora convosco e falar-vos de um outro tom de voz, porque eu vejo perplexo a vosso respeito. Estou assustado do que está acontecendo aí. 21. Dizei-me vocês, o que vocês querem? Estar sobre a lei? Acaso não ouvis a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos. Eita, parte linda. Um da mulher escrava e o outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, e o da livre mediante a promessa, Isaque. Estas 2 coisas são alegóricas, porque estas mulheres são 2 alianças. Ai, Deus meu. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Ora, Agar está no Monte Sinai, Arábia Saudita. Então, aí eu pergunto, você quer continuar na Arábia Saudita? Guardando o sábado, dando dízimo e outras coisas aí? Praticando a lei? Vamos lá. Ora, Agar eu vou ler de novo, 25. Ora, Agar é o Monte Sinai, que está na Arábia. Corresponde a Jerusalém atual, na época de Paulo, que está em escravidão, referindo-se aos judeus, com seus filhos, né? Mas a Jerusalém que vem lá de cima, que desce lá de cima, a qual é nossa mãe, porque está escrito, alegra-te, ó estéril que não dás a luz, exulta-te e clama, tu que não estás de parto, porém são mais numerosos os filhos da abandonada dos que tem marido. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa. Isaque, vamos lá. Como Isaque, né, no caso. 29. Como, porém, outrora, o que nascera segundo a carne, perseguia o que nasceu segundo o Espírito, assim também agora, contudo, o que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará junto com o filho da livre. E assim, irmãos, se somos filhos não da escrava, e sim da livre. Fechou aqui, né, o capítulo 4, e eu vou fechar o vídeo também aqui. Aí eu quero entrar em Hebreus, eu não vou... Vamos ler um pedacinho do 5, vai. Vamos continuar um pouquinho. Mas deixa eu falar um pouquinho do final do 4 aqui, ó. O apóstolo Paulo está falando que quando eu guardo a lei, que significa que eu estou lá no Monte Sinai, lá na Arábia Saudita. Ainda que vocês, adventistas, estão dizendo que o Monte Sinai é no Egito. Eu tenho um vídeo já falando sobre isso aí, da localização do Monte Sinai. Eu coloquei lá na geografia isso. Porque vocês, né, E é bem isso mesmo que Paulo está falando, né? Os da lei estão no Egito, né? Estão na escravidão. E por isso que vocês falam que está no Monte Sinai, né? Mas o apóstolo Paulo está falando que está na Arábia. Monte Sinai está na Arábia. Por que será que está tendo essa contradição geograficamente? Já parou para pensar nisso? Então, meu irmão em Cristo Jesus, se você é meu irmão em Cristo Jesus, recebeu a Cristo e está na Arábia, você tem que sair da Arábia. Sai da Arábia Saudita. Apocalipse 18 tem uma ordem expressa lá. Sai dela, povo meu. É o último aviso, inclusive, aqui lá. Sai dela, povo meu, porque eu vou destruir. É a grande Babilônia, né? Religiosa. Tem um vídeo falando disso também. Eu mostro na geografia. E ainda, inclusive, é a besta. Olha só que ligação. Inclusive, ela é a besta que emerge do mar. Arábia Saudita, Meca, né? A cidade de Meca. Não é nesse assunto que eu quero entrar agora, mas é só para trazer aí um desenho para você meditar aí. Então, se você está guardando a lei, se você está guardando algum ponto da lei, né, no caso, eu não sei, porque tem pessoas que guardam só algum ponto. Ele fala que uma parte Deus destruiu e a outra parte Deus mandou guardar. Não sei aonde que ele achou isso, mas ele está fazendo isso. Então, se você está guardando uma parte da lei, você está na Arábia, você tem que sair da Arábia. Não espera chegar em Apocalipse 18, não, lá. Sai dela, povo meu, vou destruir.
Ok? Vamos lá. Capítulo 5, verso 1. Para a liberdade foi que Cristo vos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não submeteis de novo a julgo de escravidão. Arábia Saudita. Agar, Ismael. 2. Eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, que é lei, circuncisão da carne e não de Cristo, Arábia Saudita, Monte Sinai, testifico a todo homem que se deixa, vamos lá, circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo você se desligou. Eita, que palavra, hein? De Cristo você se desligou. Você está guardando a lei, da graça decaíste. 5. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça, que provém da fé. Aleluia. Abraão. Lembra de Abraão? Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim a fé. Vamos lá. Que atua no amor, né? Pelo amor. Vós corris bem. Quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Quem? Porque não foi Paulo, não. Quem será? Paulo para perguntar isso? Esta persuasão não vem daquele que vos chama, não vem de Deus. Opa! Você sabe que só tem dois reinos, né? O reino da luz e o reino das trevas. Se o reino da luz não te mandou voltar para a lei, quem será que mandou, hein? Já parou para pensar nisso? 7. Ou melhor, 8. Ou melhor, 9. Um pouco de fermento leveda a massa toda. Confie de vós no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Eita, aí tá duro, hein? Aqui ele já tá falando lá de Ezequiel 13, tá ligadinho que é Ezequiel 13. Não vou entrar lá agora. Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Logo está desfeito o escândalo da cruz. Tomara se mutilássemos, que vos citam a rebeldia. Veja só que peso que está isso aqui, ó. Paulo está falando. Se você está na lei, se você está querendo guardar a lei, quem está te perturbando para fazer isso? Está desfazendo, né? O escândalo da cruz. Está invalidando a cruz. Vamos continuar. Porque vocês, irmãos, fostes chamados à liberdade. Porém, não use dessa liberdade para dar ocasião à carne, lei, ou pecado, né? Sede antes servos uns dos outros, pelo amor. Porque toda a lei se cumpre num só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vocês, porém, vos mordeis, devorais uns aos outros, vedes que não sejais mutuamente destruídos. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfazerei a concupiscência da carne. 17. Porque a carne mutila contra o Espírito contra a carne. Porque são opostos entre si, né? Para que não façais o que é bom. Porventura, seja o vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, aqui já vai entrar nas obras da carne, né? Então você veja que está ligado com a lei. Está ligado com o nosso pecado, claro, mas está ligado com a lei também. Então você veja que os frutos, até olha isso que coisa, irmãos. Os frutos do Espírito, que ele vai falar aqui agora. Se você está na lei, você não tem os frutos do Espírito. Olha só que coisa pesada. Já parou para pensar nisso? Os frutos do Espírito. Pior, você tá enquadrado nas obras da carne, que está na lei. E aí, vai guardar o sábado? Vou fechar o vídeo aqui, porque falta Hebreus. Eu acho que é a quinta parte, né? Então eu preciso falar de Hebreus ainda com vocês. Eu preciso falar de Apocalipse. Nossa, tem tanto texto ainda. Pedro. Então não sei quantas partes vai dar esse sábado aí. Beleza? Vou fechando aqui então, quinta parte, amém? Deus abençoe você e até o próximo vídeo. Não esqueça de comentar, de curtir, de ver aí a sua dúvida, né? Se eu falei alguma coisa que deixou em dúvida, pode comentar aí que eu respondo aí. Pode chamar no PV se você quiser, se preferir. Se quiser, vamos ver, se eu não quiser expor sua dúvida ao público, né, aos comentários, você pode me chamar no PV, não tem problema nenhum. Eu vou responder normalmente, sem problema. Porque eu tô aqui para abençoar a tua vida, né?
Eu estou aqui para fazer a obra, estou aqui para falar do amor de Deus, porque eu amo o próximo. Eu não quero ver a igreja sendo enganada, eu não quero ver meu próximo sendo enganado. Então eu estou aqui, na verdade, para fazer aquilo que Jesus mandou fazer, né? Lavar os pés dos discípulos. Então eu quero lavar os seus pés, entende? Seja no PV, seja no comentário, não importa onde. Eu quero esclarecer sua dúvida, eu não quero que você permaneça na escravidão, entende? Então se você tiver vergonha de perguntar lá no comentário, você pode perguntar no PV, não tem problema nenhum. Eu vou responder da mesma forma, ok? Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo. Não esquece de orar por mim, amém?